Olá, alunos, vamos começar mais o conteúdo. Na aula passada, a gente viu sobre os povos nômades e os povos sedentários, o sedentarismo, que vocês confundiram muito com o sedentarismo físico, né? Da parte física, que não é igual. Vamos conhecer primeiro o nosso livro. O nosso livro é esse, a capinha dele, Ápice de História, quinto ano, né? Agora vamos para a página 8. O que vocês podem ver na página 8 e na página 9? A gente pode ver o que? Temos a unidade 1, os povos e as culturas. O que será que nós vamos aprender? Já disse na aula passada que foi que a gente aprendeu sobre os povos nômades e os sedentários, né? Nessa unidade vamos aprender sobre os povos, as culturas, como os povos surgiram, certo? Como a diversidade de povos deram origem aos nossos povos de hoje, que o sedentarismo, ele deu origem às cidades, não porque as pessoas acabaram de praticar atividade física, não tem nada a ver com aquele sedentarismo, certo? O sedentarismo, nesse caso, foi porque as pessoas passaram a cultivar os seus alimentos, porque antes elas eram nômades. E o que eram nômades? Eram povos que ficavam andando de lugar em lugar à procura de alimento, porque eles retiravam o alimento da natureza, né? Eles caçavam, né? Eles coletavam, eles não plantavam nada, né? Então eles eram chamados de nômades, né? E esses povos nômades, eles também povoaram diversas partes do continente. Eles se expandiram por diversas partes dos continentes, né? E depois se tornaram sedentários com a prática da agricultura, da domesticação de alguns animais. Também podemos ver nessa página 9 o que a gente vai aprender, né? Nas nossas aulas de história. A gente vai ver sobre o quê? Sobre os povos, não é verdade? E esses povos deixaram registro através de quê? Das quê? Alguém sabe o que são essas figuras que está na página 9? As pinturas rupestres, né? As pinturas rupestres, né? Elas estão localizadas geralmente em sítios arqueológicos, né? Que eles preservam essas pinturas que contam um pouco dos nossos povos, dos antepassados, de como as pinturas rupestres eles faziam sobre pintura de animais, sobre coisas do dia a dia deles, certo? Agora vamos passar para a próxima página, a página 10. Na página 10 temos a formação dos primeiros povos. O domínio da agricultura foi um marco para a história da humanidade. Essa técnica permitiu aos seres humanos planejar a produção de alimentos e deu origem às primeiras cidades. Esse processo ocorreu há mais de 10 milênios. Ainda hoje, a agricultura é muito importante para os seres humanos. Leia a letra da canção a seguir sobre o tema. Agora você vai ler toda a canção e responder as questões 1 e 2 para iniciar. Agora vamos para a página 11. Os seres humanos vieram da África. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, há 193 países no mundo atualmente. Alguns desses países são muito grandes, como a Rússia, e outros são menores, como a Croácia. Alguns países a população fala muitas línguas, como no Níger, e em outros há uma língua que predomina, como no Brasil, que temos o português, né, a língua portuguesa. Assim como os países, também são muitos os povos do mundo. Um povo pode viver somente em um país ou espalhado pelo território de 2 ou até mesmo mais países, como os curdos, povo espalhado por Turquia, Irã, Iraque e Síria.
Na China, por exemplo, vivem vários povos, mas todos eles têm a nacionalidade chinesa. Muitas pessoas saem do país em que nasceram e migram para outro. Nesse novo lugar, geralmente conhecem uma nova cultura, aprendem uma nova língua e convivem com outros povos. Elas também podem adquirir a nacionalidade do novo país, como muitos estrangeiros que vieram morar no Brasil e que hoje possuem nacionalidade brasileira. O que podemos entender a partir desse texto? A gente pode entender que o nosso país é formado por vários povos, também que é formado por várias culturas. Por quê? Porque as pessoas, a gente viu na aula de geografia, né? Elas estão sempre se movimentando, mudando-se de lugar. E quando ela chega nesse novo lugar, ela adquire novos costumes, ou seja, o costume daquele povo de onde ela passa a viver, né? E também ela traz um pouco da sua cultura. Então, o nosso país, o Brasil, ele é uma mistura de povos, ele é uma mistura de quê? De culturas, porque a gente tem várias culturas. Temos a cultura do índio, temos os povos indígenas, né? Também temos os negros também que fizeram parte da nossa colonização. Temos os portugueses, não é verdade? E a gente tem vários povos dentro do nosso país. Meus alunos, respondam a atividade. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fale comigo no WhatsApp. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!